Amigos do esporte, boa noite. Aqui vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Passando aqui rapidinho, correria, pessoal. Estou com pouco tempo, mas eu filtrei 5 jogos, top 5 pré-analisados para vocês amanhã na grade do canal. Muita bola nessa hora no YouTube, TikTok e Instagram. Vamos começar logo com o campeonato italiano, 8h30 da manhã, rodada 20. A bola rola para Lazio e Lecce. Lazio, sétima colocada, 30 pontos. Uma vitória amanhã de extrema importância porque ela empata em número de pontos com a Fiorentina, que nesse momento está na 4ª posição. Se a Lazio realmente quer brigar por uma das vagas à fase de grupo da Liga dos Campeões, não pode desperdiçar ponto contra esse adversário aqui, ó, a Lecce. 13º colocado, 21 pontos, venceu apenas um jogo nos últimos 15 e empatou 5 nos últimos 8 jogos. Média negativa de 1,5 gol por partida no que diz respeito a esses últimos 8 jogos. Defesa vulnerável e ataque não tão eficiente assim. A Lazio não pode, não deve de maneira nenhuma nos decepcionar amanhã, 8h30 da manhã. Começando o dia com Greens. Vamos para cima, Lazio. Você precisa vencer, empatar em número de pontos com a Fiorentina e ficar numa situação mais confortável para brigar por uma dessas vagas à fase de grupo da Liga dos Campeões. Estou confiante, merece. Como mandante, perdeu apenas um jogo nos últimos 13 e venceu 9. Que campanha da Lazio, que temporada. É bem verdade que está na 7ª posição com 30 pontos, mas a diferença é apenas de 3 da Fiorentina, que é a 4ª. Volto a repetir. É de extrema importância essa vitória amanhã. A Lazio, que na condição de mandante nos últimos 6 jogos venceu 5 vezes e perdeu apenas uma. Marcou 8 gols, média positiva aí de 1,5 gol por partida, sofreu 3, defesa sólida, média positiva de 1,5 gol por jogo. Ou seja, se de um lado eu tenho a Lecce que tem média negativa de 1,5 por jogo, do outro lado eu tenho a Lazio mandante, favorita, com média positiva de 1,5 gol por jogo. Já no confronto direto aí, os números, no que diz respeito aos últimos 5 jogos, não são tão favoráveis assim. A Lazio venceu apenas uma vez, empatou uma e perdeu 3. Mas essas 3 derrotas foi fora de casa. Então mostra que dentro de casa a história costuma ser diferente. Os últimos 5 jogos, jogos aleatórios, confronto direto, ganhou apenas 1. Empatou 1 e perdeu 3. Mas repito, essas 3 derrotas não foi no seu ambiente natural, ou seja, no seu campo. Então, vitória da Lazio amanhã, essa é a minha proposta, entrada no bilhete, mas como a gente teve algumas decepções recentemente, vamos com cautela, vamos, sabe, naquele feeling. 2-0 para a Lazio amanhã, tá de bom tamanho. 2-0, pessoal, é 2-0, esse placar foi corrigido, pré-analisado 3 vezes e eu cheguei à conclusão que o 2-0 está de bom tamanho. Por outro lado, a equipe da Lecce, confronto direto como visitante, nos últimos 10 jogos, em 8 houve ambas marcas, ou seja, esse ambas marcas, ele aconteceu com uma certa frequência, mas ainda assim, na pré-live, eu sou muito mais de 1,5 gol e essa vitória seca da Lazio me agrada muito mais. Probabilidade de placar exato, Lazio 2, Lecce 0. Lecce que não vence fora de casa há 10 jogos, são 5 empates, 5 derrotas, ou equipe que empata. Agora, para aqueles mais cautelosos, o empate anula na Lazio aí também tem um certo valor, mas eu estou confiante demais nesse 2-0, confiante no placar exato e confiante, obviamente, nessa vitória da Lazio. Campeonato italiano, 8h30 da manhã, é o primeiro jogo, é o primeiro time que eu escolhi, filtrei, pré-analisei para vencer. Lazio para vencer, separa aí, pega a canetinha, pega o papel, coloca ali, ó, top 5. Análise do Silvano Melo. Lazio para vencer é o primeiro da lista, probabilidade de placar exato, 2-0 ou mais de 1,5 gol no bilhete para aqueles que preferem ir no mercado de gols. Agora, saindo do campeonato italiano, vamos direto para o campeonato italiano. Só que agora, Série B, Parma e Ascoli. Parma que está na primeira colocação, líder absoluto, 41 pontos, seguido do Venezia, que é o segundo, obviamente, 35 pontos, e do terceiro, que é o Como, com 33 pontos. 7 jogos sem saber o que é perder, 3 vitórias e 4 empates. Marcou 12 gols, sofreu 7, média positiva aí aproximado de 2 gols próprio partida, média negativa de 1. E por outro lado, a equipe do Ascoli que venceu apenas um jogo nos últimos 9. Uma vitória, 2 empates, 6 derrotas, marcou 5 gols e sofreu 12. O ataque não funcionou tão bem assim e a sua defesa foi um tanto quanto vulnerável. Agora, na condição de mandante, 18 jogos invicto, 12 vitórias e 6 empates. A equipe do Parma está absoluto na Série B do italiano. Marcou 28 gols, uma média de 1,5 gol próprio partida, sofreu 11, média inferior a 1 gol negativo por partida. A Lazio está com uma média muito positiva e muito próxima de 2 gols próprio por partida. No confronto direto,
3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos 6 jogos, marcou 7 gols e sofreu 2. Teve uma vantagem não tão grandiosa assim, mas ainda assim venceu muito mais do que perdeu. A realidade é essa, 3 vitórias contra 2 e 1 empate, e teve um ataque que funcionou muito bem, 7 gols e sofreu 2. Já pelo lado do Ascoli, fora de casa, venceu apenas um jogo nos últimos 16. Péssimo visitante, grau de aproveitamento, ó, lá embaixo. 1 vitória, 4 empates e 11 derrotas, marcou 12 gols, uma média inferior a 1 gol próprio partida e uma média que se aproxima dos 2 gols negativos, já que sofreu 29 nos últimos 16. Aqui eu não vou ficar em cima do muro, é mercado de gols, mais de 1,5 gols bem quente, mas essa vitória da Parma, para ficar cada vez mais, digamos assim, confortável na tabela de classificação, na liderança, propriamente, do campeonato, ampliar, né, essa diferença, essa vantagem para o segundo colocado, que é o Venezia, com 35, uma vitória amanhã vai para 44, ficar com a diferença de quase 10 pontos. Para uma equipe que quer ser campeã e para uma equipe que quer estar cada vez mais à frente dos seus principais concorrentes, essa vitória amanhã é de fundamental importância diante do adversário que não tem números que eu possa, digamos assim, credenciar uma zebra amanhã, uma vitória, mas se vencer é zebra, mas eu não posso, melhor, dar crédito, né, para uma equipe dessa diante de uma líder Lazio com números tão expressivos. Mas o futebol não permite o desaforo. Não adianta aqui uma análise, digamos, que você considera top, um líder, um favorito, e aí de repente chega lá e não fazer um bom jogo e acabar tropeçando nas próprias pernas e proporcionar a vitória do adversário. Mas eu não fico em cima do muro, tenho personalidade para me expor e dar a minha opinião. Probabilidade de placar exato: Parma 2, Ascoli 0. Essa é a minha visão e pré-análise. Placar exato desse jogo amanhã do italiano, segunda divisão, e o mais de 1,5 gols no bilhete. Agora partindo para o campeonato português, Porto, terceiro colocado com 35 pontos. Lembrando, o primeiro é o Sport com 40 pontos. Se não for a memória, o Sport jogou hoje, estava vencendo, pulou para 43 provavelmente, aí reforça ainda mais a necessidade da equipe do Porto pontuar amanhã, de preferência com a vitória. E o Benfica é o segundo colocado com 39, também jogaria hoje, se não for a memória. Hoje ou amanhã, foi corrido demais hoje, pessoal. Então, enfim, o Porto precisa vencer amanhã para ir a 38 pontos e ainda ter, digamos assim, maiores probabilidades de brigar por título. Enfrenta a equipe do Braga, quarto colocado, com 33 pontos. O Braga vinha na sequência muito positiva, mas depois começou a dar umas rameladas. O Porto venceu 5 dos últimos 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, marcou 13 gols, média positiva de 2 gols por partida e negativa de 1, já que sofreu 7. E a equipe do Braga perdeu 3 dos últimos 6 jogos, foram 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, marcou 9 gols, sofreu 9, média positiva, negativa de 1,5. Porto favorito, joga em casa, vem de 6 vitórias seguidas, marcou 17 gols, média positiva aí que se aproxima, arredondando de 3 gols próprio partido e sofreu 5, defesa sólida. Confronto direto nos últimos 7 jogos, supremacia total do Porto, 7 vitórias e 2 derrotas. 6 jogos fora de casa, marcou 14 gols e sofreu 7, média excelente no mercado de gols, que ultrapassa os 2 gols próprio partida. Já a equipe do Braga venceu 4 dos últimos 6 jogos fora de casa, 4 vitórias e 2 derrotas. Marcou 15 gols, uma média positiva de 2,5, sofreu 9, média negativa de 1,5. Mas eu acredito nessa vitória do Porto amanhã, probabilidade de placar exato 2-1 para o Porto, ou mais de 1,5 gols no bilhete. Terceiro time escolhido para aquele top 5, aquele binguinho, né? O primeiro foi a equipe da Lazio, o segundo foi a Parma, e o terceiro, o Porto. Agora vamos para o quarto time. Almeria e Girona. Girona, esse dispensa comentário. Que momento do Girona, hein? Rodada 20, 10 horas da manhã. Girona, segundo colocado, 48 pontos. Enfrenta o Almeria, né? Fora de casa, 20º colocado, com 5 pontos. O Girona não pode perder pontos para o Almeria, que está lá, ó, na última posição, respirando por aparelho. A realidade é essa: perdeu 7 dos últimos 9 jogos, 2 empates, 7 derrotas, marcou 5 gols e sofreu 13, defesa vulnerável, ataque pífio, contra o Girona, que vem de venceu 12 dos últimos 14 jogos, 12 vitórias e 2 empates. Caracas, 14 jogos e a equipe não sabe o que é perder, 12 vitórias, 37 gols. Se for contar só o número de vitória aqui, dá uma média de 3 gols próprio partido e sofreu apenas 16. Apenas não, 16 gols não é um número confortável assim. Média negativa aí de 1 gol contra por partida, perdão.
O ataque é eficiente, mas andou tomando uns gols aí. Mas enfim, é favorita, né? Ganhando amanhã, iria a 51 pontos. Por isso é de extrema importância que volte a vencer a equipe do Girona. Ou melhor, continue vencendo, a realidade é essa. Confronto direto na condição de mandante, o Almeria nos últimos 6 jogos foram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Equilibrado esse confronto direto aí. Mesmo o Almeria numa situação meia que desesperadora, completamente desesperadora na tabela de classificação, no confronto direto ele bateu de frente. Esses jogos aconteceram de 2019 a 2022. Marcou 7 gols, sofreu 6, média positiva e negativa de 1 gol por partida. Fora de casa, a equipe do Girona não perde há 16 jogos, são 13 vitórias e 3 empates. E tomara que essa derrota não venha amanhã, para a gente continuar nessa sequência positiva de greens, beleza, pessoal? Nos últimos 6 jogos como visitante foram 5 vitórias e 1 empate, 18 gols, média pró de 3 gols por partida e sofreu 8, média negativa de 1,5. Que momento da equipe do Girona. Vou dar essa moral para o Girona de novo, mas como esse confronto direto me deixou meio que com a pulga atrás da orelha, equilíbrio nos últimos 6 jogos aleatórios, 2 vitórias para cada lado e 2 empates, eu vou em Almeria 1, Girona 2, sem muita empolgação. Futebol ele é meio que indigesto. Às vezes o favorito absoluto acaba se engasgando. Vislânia, quarto colocado, 26 pontos. Cuquesse, nono, 19 pontos. Agora a gente partiu direto para a Superliga da Albânia. Esse jogo acontece a 1h da tarde, rodada 19. O Vislânia venceu 4 dos últimos 5 jogos. Um momento muito importante, muito positivo da equipe do Vislânia. A equipe enfrenta o nono colocado Cuquesse, que empatou os últimos 5 jogos. O time que gosta de empatar, viu? Foram 8 jogos, 6 empates e 2 derrotas. E o Vislânia venceu, repito, 4 dos últimos 5, 4 vitórias e 1 derrota, marcou 10 gols, média positiva aí de 2,5 gols praticamente, né, por partida, e sofreu 5, média negativa de 1. Em casa, nos últimos 6 jogos, o Vislânia obteve 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 9 gols, média positiva de 1,5 por partida, sofreu 5, média negativa de 1. Já a equipe do Cuquesse fora de casa, nos últimos 6 jogos, foram 3 empates e 3 derrotas. Continua naquela sequência indigesta de empate. Esse time empata bastante, então quem for na vitória do Vislânia amanhã, o empate anula, dupla chance tem valor, o mais de 1,5 gols também, mas eu estou confiante na vitória do Vislânia, viu? Confronto direto, jogos aleatórios, nos últimos 6 jogos, foram 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota para o Vislânia, marcou 8 gols, média positiva de 1,5, sofreu 3, mostrou ser uma defesa sólida. Agora na situação de mandante, continuando no confronto direto, últimos 6 jogos foram 4 vitórias de 2 empates, 10 gols marcados e 4 sofridos, supremacia do Vislânia nesse confronto direto. A equipe está na 4ª posição com 26 pontos. Vitória do Vislânia amanhã, 2-1 ou mais de 1,5 gols no bilhete. Eu acredito muito nesse top 5. Então vamos repetir. Top 5. 5 times para vencer. Lazio, Parma, Porto, Girona e Vislânia. Todos esses jogos aí com probabilidade de mais de 1,5 gols. E vitória de todos eles. Agora, se for para filtrar apenas 3 para formatar a tripla do dia, no que diz respeito aos 5 jogos pré-analisados, eu seleciono para vocês aqui a Lazio, o Parma e a equipe do Porto. Tripla do dia e top 5 pré-analisado. Agora, referente ao jogo de hoje, tripla do dia, infelizmente, ficou pelas derrotas do RB Leipzig, pela derrota do Mônaco, que atropelo dentro de casa, diante da equipe do Reis. Está de brincadeira em Mônaco. Mas aí veio o Manchester City no vira-vira sensacional, 3-2 para cima do Newcastle. E aí acabou acontecendo a vitória, mas infelizmente não bateu a tripla do dia. Mas em compensação, bateu a tripla promissora. Vitória do Anortose, do Ignatia e da equipe da Inter de Milão. Beleza, pessoal? Domingão promete, vamos para cima, começar o dia com essa vitória da Lazio. Estou muito confiante, 2-0 para a Lazio. Vamos fazer um top 5 de placar exato? Vamos lá. Lazio 2, vamos rapidinho aqui, né? Um top 5 de placar exato, é muito interessante também pra gente, né? Vai que uma hora acontece. Lazio 2, Lecce 0, Parma 2, Ascoli 0, Porto 2, Braga 1, Almeria 1, Girona 2, Vislânia 2, Cuquesse 1, top 5. Quíntupla exata também tem valor. E se não quiser arriscar nesse top 5 de tripla ou de placar exato, pode ir aí numa tripla exata, 2-0 para a Lazio para cima da Lecce, 2-0 do Parma para cima do Ascoli e 2-1 do Porto para cima do Braga, beleza, pessoal? Tripla do dia, e aí sobra 2, né? A gente pode fazer uma dupla exata do dia, que é Almeria 1, Girona 2, Vislânia 2, Cuquesse 1. Então a gente tem top 5, tripla do dia de vencedor, tripla de placar exato, dupla de placar exato, enfim, a gente tem
uma grade extensa de jogos amanhã interessante, mas eu filtrei esses 5 em especial para formatar essas entradas de bilhete. Uma boa noite a todos e até a próxima. E se você não é inscrito, deixa o like lá no vídeo, se inscreve, obviamente, e se já é inscrito, fortalece com feedback. Beleza, pessoal? Nada melhor que um dia após outro. Estou confiante que o Domingão promete muitos greens. Probabilidade de placar exato, tripla do dia, tripla exata, quíntupla exata, enfim, bilhete pronto. Beleza, pessoal? Então vamos para cima. Pessoal, e falar em bilhete pronto? Vamos aproveitar esses 5 jogos aí e formatar também um bilhete pronto? Vamos nessa pegada, já que a gente está empolgado, eu especialmente, vamos botar aí, bilhete pronto. Múltipla, aquelas 5. Lazio para vencer. Parma e Ascoli, Parma para vencer. Porto e Braga, Porto para vencer. Almeria e Girona, fora vence, ambas marcam. E Vislânia e Cuquesse, mais de 1,5 gols. Esse jogo acontece a 1h da tarde. Bilhete pronto formado, hein? 5 times pré-analisados e a gente pôde filtrar várias opções de entrada para o bilhete amanhã. Bilhete pronto, tripla do dia, tripla exata, dupla exata, mercado de gols, enfim. Se vocês não quiserem ir nessa formação aí, 1,5 em todos eles aí, 5 times aí com grande potencial. Uma boa noite a todos e até a próxima. E não deixa de prestigiar. E após os jogos finalizados, independente se vai dar green ou red, eu quero o seu comentário, eu quero a sua participação. Se for para criticar, pode criticar, mas no respeito, na decência. Se for para elogiar, também pode elogiar. Mas lembrando, elogios não me iludem, críticas não me paralisam. Beleza, pessoal? Segue o jogo, bola para frente. Uma boa noite a todos e até a próxima.